Dr. Sachs, seja muito bem-vindo aqui, meu caro amigo. Agradeço por ter ajustado a sua agenda à nossa. Como a América passou a significar a destruição de outros países? Bem, a destruição de outros países é uma longa tradição americana. É que o Trump não mudou nada e nos últimos meses ele se tornou bastante desequilibrado, eu diria. Então, a América, primeiro, não inventou absolutamente nada e também não mudou coisa alguma. Os Estados Unidos têm se envolvido em conflitos armados por escolha própria, particularmente nas guerras de escolha de Israel e em operações de alteração de regime há várias décadas. A CIA tem sido a mais importante pausa, a mais poderosa pausa, agência do governo dos Estados Unidos, pausa, tem sido um desastre repetidas vezes, na minha opinião. Uma das razões pelas quais se livra de desastres é que basicamente não presta contas. Ela simplesmente se safa de um desastre após o outro sem que ninguém escrutine a CIA. A CIA não teve uma supervisão adequada por parte do público e do Congresso desde o ano de 1975, há mais de 50 anos, na época do Comitê Church. Portanto, o que estamos vendo agora é simplesmente uma continuação direta da nossa política atual. Isso é extremamente alarmante. Tem sido um fracasso de proporções realmente gigantescas. E continua sendo, sem dúvida, um fracasso absoluto e total. Muito impulsionado pelo lobby sionista no que diz respeito ao Oriente Médio, e estamos à beira de uma guerra com o Irã por causa de tudo isso. E isso poderia ser mais um erro devastador. Qual você acha que é a estratégia do Trump, ou essa não é a palavra certa, qual você acha que é o objetivo dele? A ideia de que existe uma estratégia de Trump é a frase errada. Não há estratégia porque, honestamente, é improvisação. Mas será que é tudo o que Netanyahu quer? Será que é a destruição e o desmembramento do Irã? É claro que o objetivo principal de Netanyahu, o que não chega a ser exatamente um segredo, se olharmos para trás há 30 anos, e já se passaram exatamente 30 anos desde o ano de 1996, quando Netanyahu e todos os seus assessores e conselheiros políticos, tanto americanos quanto israelenses, eles publicaram um certo documento que realmente deveria ser muito mais bem compreendido e conhecido por todos nós, chamado de Clean Break, o qual é um documento que essencialmente clama por uma hegemonia total de Israel sobre toda a região do Oriente Médio, derrubando sistematicamente qualquer governo que se oponha ao controle exercido por Israel sobre a vida do povo dos palestinos. O objetivo desde o início era o filão principal. Desde o início era derrubar o governo iraniano. E claro, os Estados Unidos têm sido parte de uma operação secreta após a outra, assassinatos, guerra econômica. E no verão passado, em junho, o bombardeio direto contra o Irã. Lembram-se de como Trump se vangloriou após o bombardeio, dizendo que, isso tinha acabado com o programa nuclear do Irã. Agora ouvimos, temos que ir à guerra porque há um programa nuclear. Isso é o típico disparate de Trump, em todas as direções, não há consistência alguma. Mas o ponto consistente é que Netanyahu tem instado os Estados Unidos a entrar em guerra com um país poderoso, com muitos amigos poderosos na região mais explosiva do mundo. E essa insistência tem ocorrido basicamente desde meados dos anos 90. E a cada ano daquele período, o Netanyahu tem dito: o Irã está prestes a conseguir uma bomba nuclear. Essa tem sido a conversa incessante. A verdade é que nos últimos 12 anos, intensivamente, o Irã tem tentado negociar com os Estados Unidos e, de fato, negociou com os Estados Unidos e chegou a um acordo com todos os 5 países membros permanentes do Conselho de Segurança, mais a Alemanha, em um programa que teria exercido um controle absoluto e rigoroso sobre a energia nuclear do Irã para assegurar que ela não pudesse ser desviada para a produção de armas nucleares.
Isso foi acordado, foi votado por unanimidade pela Resolução 2231 do Conselho de Segurança das Nações Unidas em 2015, e Trump o rasgou quando assumiu o cargo no seu primeiro mandato, porque Netanyahu lhe disse para o rasgar. E aqui estamos. O Trump diz, você tem que negociar, mas eles já negociaram. No ano passado, quando eles estavam negociando, ele foi lá e os bombardeou. Então isso é e isso é uma coisa realmente um jogo sombrio, perigoso, estúpido, tipicamente estúpido dos israelenses. E Trump é o agente deles. Não há nenhuma diferença ou espaço entre o que Netanyahu deseja e o que Trump efetivamente entrega. Será que Netanyahu teme a possibilidade de um ataque iraniano contra Israel como retaliação a um ataque americano ao Irã? E se ele teme, é esse um medo realista? Bem, ele devia estar com medo, claro, mas ele está a contar com os Estados Unidos para se empenharem totalmente. Então ele está a contar com uma guerra em grande escala que iria eliminar o Irão, isto é, o delirante, na minha opinião, mas Netanyahu é delirante. E ele tem um parceiro delirante, o Trump, sabe? Foi o Netanyahu quem nos disse o quão maravilhosas seriam todas essas guerras. Ele veio ao Congresso no outono de 2002 para dizer, vão à guerra com o Iraque, será a melhor coisa que vocês já fizeram. Isso vai trazer paz e segurança por toda a região, vai derrubar o regime no Irã, ele disse, porque vai mostrar o quão maravilhoso tudo isso é. Isso é o que temos tido por anos e anos. E é bem claro que a influência disso na política do EUA tem sido impressionante. E eu acho que estamos começando a ver as peças do quebra-cabeça se encaixarem com o caso Epstein. Porque o que estamos a ver nos documentos do Epstein não é nem tanto sobre as relações sexuais e as festas, o que aconteciam na ilha, mas sobre a extensa rede de influência de Epstein, que se estendia por todo o governo israelense, o governo norte-americano, e também o governo britânico, afetando uma vasta gama de questões, e isso inclui especificamente as questões de segurança. Então, há algo que está acontecendo e que está vindo à tona, porque todos nós, sem exceção, já nos questionamos como é que o lobby sionista consegue ter um domínio tão grande sobre a política americana. E claro, o dinheiro e o financiamento de campanhas eleitorais são parte disso, mas sempre houve algo mais profundo por trás de tudo isso, e eu acredito que está começando a ser desvendado. Os neoconservadores querem guerra para desviar a atenção do público americano das desastrosas políticas domésticas internas, seja por agentes da ICE assassinando inocentes nas ruas de Minneapolis, ou pelas revelações sobre o Epstein e o presidente? Não acho que seja uma distração. Acho que estamos vendo os dois lados da mesma moeda. Este é um grupo no poder que acredita no poder como a resposta para tudo. Guerras no exterior e repressões militares em casa. Então, eu acho que o Stephen Miller verdadeiramente representa essa visão, não é um truque. Não se trata de forma alguma de uma simples distração. É, na verdade, a mesmíssima ideia que ele vem defendendo. O Miller deseja estabelecer uma militarização completa de toda a estrutura da sociedade americana. E ele quer que o uso da força passe a ser o principal e mais fundamental instrumento da política externa dos Estados Unidos em todo o mundo. Aparentemente ele é aquele que o Trump mais ouve e ele faz parte de toda esta história. De que maneira o cidadão americano comum acaba sendo prejudicado pelas políticas públicas do governo do Irã? Absolutamente não, absolutamente. Uau, como não, Trump soletraria. Absolutamente não. Eles não estão ameaçados de forma alguma, não estão feridos de forma alguma, e especialmente o que os iranianos têm dito. E você e eu estávamos na sala quando ouvimos o presidente do Irã basicamente implorar: nós queremos paz.
nós queremos negociar, isso é interpretado como um sinal de fraqueza, pelas pessoas lá em Washington, e não como uma medida de responsabilidade ou uma oportunidade para evitar a guerra. Esse é o problema com essa gente, o nosso povo, quero dizer. Eles ouvem que o outro lado quer negociar. Eles dizem, que bom, vamos matá-los. É assim mesmo que eles pensam que é. Se eles querem negociar, ora, eles devem estar fracos. Será que eles não conseguem entender que a única realidade que existe é o poder? Deixe-me abordar o outro lado dessa questão. Como o cidadão americano médio seria afetado se o resultado do ataque de Trump ao Irã for o fechamento do Estreito de Hormuz? E gás e preços da energia irem para as alturas? Olha, a grande realidade é que o povo americano já teve que pagar trilhões e mais trilhões de dólares para financiar as guerras de Bibi Netanyahu, além do fato de que a classe política dos Estados Unidos insiste em lutar essas batalhas em nome desses mesmos grupos extremistas. E a consequência direta de tudo isso são déficits orçamentários gigantescos, de tal forma que agora nós passamos a viver, dia após dia, lidando com um governo que se tornou completamente disfuncional e que simplesmente não funciona mais para absolutamente nada. Eu estava num aeroporto americano enquanto viajava desde ontem até hoje. Eu nem percebi, lamento dizer, que o governo estava paralisado e era a confusão habitual. Não temos um governo funcional agora. Temos uma crise orçamental que está fora de controle. Trump quer gastar mais $500 bilhão nas Forças Armadas como parte disso. E os custos de todas essas guerras estão completamente fora de controle. E, assim, o resultado é que acabamos com um governo que é completamente disfuncional e que está indo direto para a falência e absolutamente nada funciona nos Estados Unidos neste exato momento. Eu sinto muito em dizer, mas nada funciona muito bem, exceto pelas incursões feitas por grupos paramilitares que agora tomam conta das ruas de todas as cidades americanas e por uma infraestrutura que simplesmente não funciona mais e por um governo que permanece paralisado durante metade do tempo. Então, correm rumores esta manhã nos meios de comunicação alternativos ocidentais, mais especificamente os europeus. Eu soube disso através dos nossos amigos na Europa. Que os russos manifestaram seu extremo descontentamento, sem deixar margem para dúvidas, aos negociadores americanos em Abu Dhabi a respeito das persistentes ameaças do presidente contra o Irã. Independentemente de esses rumores serem verdadeiros ou não, como você acha que a Rússia e a China reagiriam a um ataque americano, seja um ataque em grande escala ou uma dessas intervenções rápidas que Trump parece favorecer? Bem, deixe-me só dar um passo atrás por um momento. A política externa dos Estados Unidos durante muitos anos tem sido fundamentada na ideia de que todo o mundo árabe apoiaria um ataque total e irrestrito contra o Irã e de que, basicamente, a divisão que se supõe existir entre o Irã e os demais países árabes seria um fator determinante para o sucesso dessa estratégia na região. Isso poderia ser explorado para o próprio benefício de Israel, já que todos os países árabes certamente apoiariam a derrubada completa do atual governo do Irã. É absolutamente claro que isso é falso. O que está acontecendo agora e está em linha com esta história, que eu não sei se é verdade ou não, sobre a Rússia fazendo essas declarações, é que os países da região, a região do Irã, os países do Oriente Médio, estão, sem dúvida, dizendo a Trump: o que você está fazendo? Não faça isso. Você acha que Dubai, um grande centro comercial e financeiro do mundo, quer uma guerra bem ali? Você acha que Doha quer ser bombardeada de novo? Você acha que a maior aspiração da Arábia Saudita é uma guerra total no Oriente Médio ou que a Turquia apoiaria isso? Então, o que é uma verdade absoluta é que Trump está recebendo avisos de países importantes daquela região, dizendo para não fazer isso. É claro que ele também está ouvindo de seus
Os grandes financiadores da sua campanha eleitoral dizem, vá em frente e faça isso agora. Mas, por outro lado, ele também está ouvindo os apelos vindos dos sauditas, ele está ouvindo também da parte do governo da Turquia, vindo diretamente do próprio presidente Erdogan, ele está ouvindo de toda a extensão de toda a região do Golfo Pérsico. Por favor, não faça uma coisa dessas de jeito nenhum. E eu tenho certeza absoluta de que tudo isso está fazendo com que ele pare um pouco para pensar. A ideia de que ele estaria ouvindo isso do presidente Putin faz todo sentido. Espero que ele esteja ouvindo isso do presidente Putin. Isso não seria uma ameaça russa aos Estados Unidos? Seria o melhor conselho possível que a Rússia poderia dar ao presidente Trump, que é, não pise nesta mina terrestre. Não causem uma nova e perigosa explosão no mundo neste exato momento. Então é justamente por esse motivo que todos nós estamos agora pendurados por um fio de incerteza. E, fica evidente que existe uma tentativa desesperada de última hora no campo da diplomacia internacional para tentar de todas as formas evitar o início de uma guerra devastadora. Todo mundo sabe que se a guerra começar, não vai ser apenas uma questão de 12 dias. Não vai ser um evento de 12 dias. Vai se prolongar e vai se tornar extraordinariamente perigoso e vai escalar de uma maneira aterrorizante. E é exatamente isso que as pessoas estão tentando dizer ao Trump. Se ele entende essas coisas ou não, eu realmente não sei dizer. Agora, vejam que interessante. O Witkoff está em Israel hoje se reunindo com o Mossad e com o Netanyahu. Só Deus sabe se ele está recebendo instruções ou, quem sabe, dizendo a eles que isso não é uma boa ideia. Quem é que sabe o que está acontecendo de verdade neste exato momento? Nós não temos acesso a esse tipo de informação. É sim, aqui está a cena lamentável de um senador dos Estados Unidos implorando ao presidente dos Estados Unidos para que invada o Irã. Eu nem sequer, assim, desculpe estragar a sua tarde. Não me diga que é Lindsey. Não, você acaba divertindo a todos nós, porque o Lindsey Graham é o maior de todos os idiotas lá em Washington. Então vamos ver o que ele tem a dizer agora. Número 5, Chris. Se este regime cair, o Hamas, o Hezbollah e os Houthis, todos eles caem também. Seria a maior mudança, desde a queda do Muro de Berlim. Mas há uma coisa que eu sei com certeza. Donald Trump é como se fosse um Ronald Reagan melhorado, na minha opinião. Primeiro a Venezuela e logo depois será a vez de Cuba. A única coisa que você não pode fazer como presidente é falar como Reagan e agir como Obama. Não há negócio a ser fechado aqui. Essas pessoas não são dignas de confiança. Os manifestantes nas ruas não estão a protestar por um acordo nuclear melhor. Eles estão a protestar por uma vida melhor. E se eles vencerem, teremos a chance de ser amigos do povo do Irã. O Ayatollah nunca será nosso amigo. Ele é um nazista religioso. Presidente Trump, o senhor disse que a ajuda está a caminho. Isso tem que ser real. Tem que ser muito em breve. Faça isso, senhor presidente. O povo do Irã está implorando para que o senhor se posicione ao lado deles. Você fez um trabalho excelente. Você é como um Reagan e muito mais. Este é o momento crucial que define a sua presidência. Fique ao lado do povo. Se o Ayatollah cair, a região inteira mudará. Maior do que a queda do Muro de Berlim, sem mais terroristas internacionais. Este regime tem sangue americano nas mãos desde 1979. Vocês têm os Houthis, tem o Hezbollah a matar americanos. Derrubem este regime, porque o povo quer que ele caia. Não é necessário que vocês invadam o país, mas o auxílio pelo caminho significa realizar ataques militares contra a infraestrutura que está assassinando o povo iraniano. Onde ele consegue essas coisas? Não, eu sei de onde ele tira isso, porque ele tem sido um disco riscado, o maior desastre na política dos Estados Unidos. Ele é um tolo, ele é um idiota e ele tem estado errado em absolutamente tudo. Mas deixe-me mencionar um ponto que já discutimos. Ele fala sobre as repressões aos protestos. Esse homem é um ignorante, né? Esse senador que nem sequer ouve ou se importa em ouvir que foram os Estados Unidos que levaram aquelas pessoas para as ruas ao esmagar a economia iraniana. E não é o senhor Sachs que está a dizer isso, é o secretário do Tesouro, Bessant, quem está a afirmar isso. E isto é algo muito importante para as pessoas compreenderem. Os Estados Unidos e Israel estão jogando um jogo. O jogo é esmagar a economia iraniana, levar as pessoas às ruas e então dizer: estão vendo como o governo iraniano é terrível? As pessoas estão nas ruas protestando. É um jogo simplório, absolutamente cruel.
E deixe-me apenas reler o que Bezant disse, porque as pessoas deveriam prestar atenção às palavras verdadeiras e cruas que esses bandidos que estão no nosso governo utilizam. Bezant disse em 20 de janeiro de 2026, na Fox News, no mesmo programa, acabamos de ver o Sr. Graham, o presidente Trump ordenou ao Tesouro e ao nosso escritório de controle de ativos estrangeiros que exercessem pressão máxima sobre o Irã. E funcionou, porque em dezembro a economia deles entrou em colapso. Vimos um grande banco falir. O Banco Central começou a imprimir dinheiro. Há uma escassez de dólares. Não conseguem ter acesso a produtos importados. E foi por essa razão que o povo saiu às ruas. Então, isto é diplomacia econômica. Nenhum tiro foi disparado e as coisas estão a progredir de uma forma bastante positiva aqui. Isso é o Bezant a falar, de forma surpreendentemente excessiva, mas a explicar que os Estados Unidos levaram as pessoas para as ruas ao esmagar a economia iraniana. Não sei se Lindsey Graham realmente compreende alguma coisa. Ele tem estado errado em absolutamente tudo. Ele é um belicista absolutamente desastroso que colocou os Estados Unidos numa confusão atrás da outra. Mas o ponto principal é que os Estados Unidos estão envolvidos numa guerra contra o Irã. É uma guerra econômica, é uma guerra de tiros, é uma guerra de bombardeios constantes. Isso não atende de forma alguma aos interesses dos Estados Unidos. Trata-se de um jogo político feito apenas para Bibi Netanyahu e é algo absolutamente contrário a tudo o que o América Primeiro e os interesses da nação representam. Aqui está mais um dos bons amigos do primeiro-ministro Netanyahu, o ex-secretário de Estado e antigo diretor da CIA, Mike Pompeo. Ele não faz parte da atual administração, mas, professor Sachs, parte disso é bastante preocupante. Bem, diga-me o que você pensa disto, mas é quase como se ele pensasse que mais comportamento da CIA, MI6, Mossad nas ruas está a chegar. Ouça, número 7, Chris. O presidente Trump afirmou: a ajuda já está a caminho. O povo iraniano saiu às ruas, mas essa ajuda acabou não chegando. Você considera que, até o momento, a administração Trump tenha perdido a oportunidade de promover uma mudança de regime durante todo esse levante popular? Não, eu não penso assim. A propósito, veio ajuda. Muita ajuda chegou. Talvez não vejam tudo, talvez não saibam de tudo, mas estou muito confiante de que os Estados Unidos estão ativamente tentando fazer tudo o que podem para apoiar o povo iraniano. Isso é o Canal 13 lá em Tel Aviv, obviamente um programa e um interrogador israelense. Não sei por que ele diria isso, mas me leva a crer que aquelas agências de inteligência que falharam tão miseravelmente 3 semanas atrás ainda estão lá. Por quê? Afinal de contas, estamos nós a jogar o jogo de Israel. Esta é, sem dúvida, a questão mais fundamental e central de todas. Vamos analisar novamente todos aqueles arquivos do caso Epstein sobre as suas manipulações políticas e também sobre as relações com as figuras mais importantes dentro do governo dos Estados Unidos, no Departamento do Tesouro, em Israel e também lá no Reino Unido. Porque nos encontramos presos a uma situação tão desastrosa neste momento e temos o Pompeo a discursar na televisão israelense dizendo: não se preocupem, estamos todos juntos nisto, vamos superar isto todos juntos. Não perdemos uma chance de mudança de regime e ele provavelmente está certo que toda essa guerra continua. É simplesmente radicalmente contra os interesses de você e de mim e do povo americano e é completamente o oposto de America First ou MAGA, completamente o oposto. É o pior do pântano. Os Estados Unidos estão a ser governados para propósitos que nada têm a ver com os interesses da América. É um estado de coisas realmente muito triste, professor Sachs. Muito alarmante. E o senhor é muito sábio e também corajoso ao articular tudo isso de uma maneira tão cuidadosa e com uma precisão absoluta, da forma como o senhor fez aqui hoje. Eu simplesmente temo que Trump esteja cercado por indivíduos como Stephen Miller e encorajado por figuras como Lindsey Graham e que algo verdadeiramente catastrófico venha a acontecer e a inocência pereça.
É absolutamente crucial que esperemos que os adultos, que estão à sua volta, especialmente o presidente Putin, especialmente o presidente Erdogan, especialmente os líderes da Arábia Saudita e outros, expliquem ao Trump, isto é completamente imprudente. Não é nenhum favor para a sua própria política, senhor presidente. É o oposto. Mas poderia ser um desastre para o mundo inteiro. E são essas as vozes mais importantes neste momento para dizer a verdade ao presidente Trump, que quem sabe o que ele realmente entende ou o que ele ouve, mas ele precisa ouvir a verdade. Professor Sachs, muito obrigado. Ótimas informações. Assustador, mas precisa ser dito. Tudo de bom, boa viagem. Esperamos vê-lo na próxima semana. Até semana que vem. Tchau. Muito obrigado, muito obrigado.